E aí, galera, se liga, tá começando e hoje a gente vai visitar um dos lugares que representa a série de maior sucesso. Eu não vou dizer que é a de maior, né? Pode ser um pouco geral demais, mas, nossa, muita gente que gosta dessa série. Só pra você ter uma ideia, olha aqui, ó, a gente montou um set como se fosse uma sala de hospital com maca, né? Cadeira de rodas, tudo aqui. Até eu vi com cara de médico. Por quê? Vamos fazer o Se Liga na série Grey's Anatomy. Serão 2 episódios. Vamos falar de vários personagens e muita coisa a gente vai aprender juntos. Você que está chegando agora, se prepare, porque o Se Liga está começando. Ué, o paciente não chegou ainda? Tá quase... Tá tudo aqui, mas cadê o paciente? É impressionante. Reclamam que não tem médico, aí quando tem médico, não vem ninguém. Vou ficar aqui parado, esperando. Tá vendo, gente? A gente enfrenta isso também. Médico que é paciente que não quer vir. Olha, hoje eu quero falar com você sobre... Vocês já viram, né? A gente está aqui num ambiente todo especial, né? Diferente, montado aqui para a gente tentar reviver e falar um pouco sobre a série Grey's Anatomy. Uma série que é sucesso nos Estados Unidos e sucesso aqui no Brasil. Eu conheço gente que assiste uma temporada quase que num dia só. Rapaz, são 24 episódios cada temporada, mais ou menos. E 1 hora cada episódio, a pessoa não dorme. Mas é porque a galera gosta, né, das histórias, das crises, das confusões, conflitos que acontecem. Mas tem cada pessoa nessa série. Uma das coisas que acontece nessa série é que os personagens, eles têm vida, eles têm uma autenticidade, né, eles têm um perfil. Mas do nada também, ó, morrem, vão embora. E aí a gente fica lá, né, sofrendo. Mas, enfim, isso é história. Retrata bem a vida, as coisas vão e vêm, né, as coisas mudam. E hoje eu já quero começar falando sobre aquela que dá nome à série, Meredith Grey. Uma mulher, uma médica cirurgiã que é uma boa médica, ela tem seus amigos, ela tem seu trabalho, mas ela tem algumas coisas que... Tem gente que gosta dela e tem gente que não suporta Grey. Não quero aqui falar para você que gosta muito que ela é ruim ou que não gosta nada e que ela é boa, senão vocês vão querer trocar de canal. Mas eu quero falar sobre algumas características da Grey que a gente pode avaliar. Vamos embora? Vamos embarcar nessa? Ó, uma das coisas que chama atenção na Grey é que ela é muito melancólica, não é não? Ela é muito sentimento. Isso é um perfil. Tem gente que é assim, tem gente que é sofredor, sofre ao extremo, né? Ela teve alguns relacionamentos conturbados, tem um relacionamento com o Derek e daqui a pouco eu falo sobre ele, mas você percebe que ela é totalmente entregue para as outras pessoas. Ela quase se esquece de quem ela é, do que ela precisa. Ela vive uma situação, uma relação com ela mesma que é como se o que faz ela feliz não fosse importante. E a gente precisa tomar um certo cuidado quanto a isso. Sabe por quê? Porque Deus colocou em mim e em você coisas que são únicas. Tem uma frase que diz assim: ninguém é igual ao outro. Todo mundo é um outro estranho ímpar. Cada um de nós
tem suas particularidades. Tem gente que gosta mais de música agitada, tem gente que gosta mais de jazz, tem gente que gosta de samba, tem gente que gosta de ouvir música bem lentinha. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto, tem um jeito. E será que nós não estamos olhando tanto para a necessidade do outro e esquecemos das nossas necessidades? Eu digo isso porque tem gente que, às vezes, vive o problema da família inteira. Diz que fulano, olha lá, fulano não se converte. Ah, Beltrano ali, ó, não quer saber de nada, ele não quer estudar, mas esquece de olhar para si. A Bíblia fala que é muito fácil a gente olhar para o irmão e ver um gravetinho nos olhos do outro. Mas a gente não consegue ver a trave nos nossos olhos. É tão fácil a gente julgar o próximo, é tão fácil a gente achar que fulano tem que fazer alguma coisa, mas e a gente? Meredith Grey é aquela mulher que, além de sofrer pelo outro, ela tem uma capacidade de levar toda essa confusão para um relacionamento que ela tem com o Derek. Mas antes de falar desse relacionamento, quando você não é feliz com você mesmo, quando você não é completo com você mesmo, qualquer relacionamento, qualquer coisa na sua vida vai ficar conturbada. Por quê? Porque você busca no outro algo que você não tem, mas o outro não consegue te suprir. Complexo isso, né? Porque quantas vezes eu busco em alguém alguma coisa que essa pessoa não tem, mas eu preciso e ela não consegue. É nesse momento que você percebe que só existe um que consegue preencher o teu coração. Esse um é Deus. Ele que sabe exatamente o que você precisa. Ele tem a paz na dose certa, a alegria contínua, ele tem aquilo que você necessita para ser completo, realizado. Agora, uma outra coisa que a Grey enfrenta é a história dela. Ela teve uma mãe que era muito focada em trabalho, uma mãe que deixava a família de lado. Por sua vez, Meredith Grey faz o oposto, o contrário. Ela olha para as pessoas, olha para a família como se fosse a coisa mais importante e esquece de realizar algum sonho dela. Deus, ele não chamou a gente para viver nos extremos. Ele nos chamou para vivermos em equilíbrio, em uma conversa próxima, verdadeira, para vivermos na normalidade. E enquanto a gente vive nos extremos, a gente acaba se ferindo, se machucando e se perdendo. Meredith Grey, uma mulher que é formada, uma médica cirurgiã, mas que consegue, além de tratar dos outros, ela não consegue tratar de si mesma. Precisamos começar a pensar nisso, até porque não dá para ficar sofrendo por coisas do passado ou vivendo os sonhos dos outros. Deus te deu um sonho, te deu uma missão. Vamos embora cumprir? Eu vou buscar o meu paciente que até agora não chegou. Rapaz, vou te buscar lá embaixo, hein? E aí, vamos lá, devagar. Senta aí, você nem precisa de escadinha. Deita aí. E aí, o que houve? Passou mal? Passei de novo. Vamos ver a sua pressão? Pra não... Pra descartar alguns problemas aí. Bota o braço aqui em cima. Não precisava nem disso aqui. Vou até tirar. Não vou te dar injeção agora, não.
nem botar você no soro. Você tem problema de pressão? Só um pouco, pressão alta. Ah, é? Vamos ver quanto é que tá. Pode relaxar o braço. Isso. Normal, cara. Deve ter sido alguma coisa que você comeu aí, te deixou meio tonto. 12/8, tranquilinho. Olha, mas faz o seguinte, tá meio zonzo ainda, então pode ser um medicamento. Fica aí, descansa um pouco, relaxa, tá? Pode até dormir aí que a gente não vai te cobrar nada não. Olha, no hospital de Grey's Anatomy, sempre chegam pessoas passando mal, acidentes sérios, coisas que são bem complexas. Mas eles lá têm várias especialidades, né? Eu acho impressionante como o mesmo lugar tem cardiologista, cirurgião plástico, pediatra e tudo para emergência. Tudo assim, ó, muito rápido. Pois é. Mas tem um camarada que fez história. Infelizmente, quem está assistindo o início da primeira temporada, né, de Grey's Anatomy, já se prepare, os personagens de Grey's Anatomy morrem assim, ó, do nada. Parece que o roteirista acordou e falou assim, hoje eu vou matar fulano, e vai o médico que morre mesmo. E eu vou falar agora sobre o camarada que teve um relacionamento com a Meredith Grey. Quem? Derek. Pois é, o Derek foi um cara muito interessante na história, porque ele era neurocirurgião, um cara muito inteligente, um cara muito decidido no que queria na vida. E ele conquistou a posição que ele queria. Ele se tornou um grande neurocirurgião. Tinha um relacionamento meio conturbado com a Grey, mas fazia um bom trabalho. E eu fico imaginando o camarada que consegue fazer cirurgia no cérebro, né? Tão delicado, uma coisa tão sensível, e o cara consegue, mano, é impressionante isso. Eu tiro o chapéu aí pra qualquer médico, né? Acho que o médico é uma carreira muito bonita. Agora, para um neurocirurgião ou para qualquer cirurgião, consegue abrir e mexer, rapaz, é muita coisa. É impressionante. Mas com isso, o Derek, ele, como queria tanto crescer profissionalmente, ele deixava muito de lado a família. Ele focou tanto na profissão, na carreira dele, que o relacionamento dele com a Grey era aquele relacionamento em que ele era focado nos sonhos profissionais e a Grey precisava se anular e cuidar do relacionamento. Ele era bem egocêntrico, tanto que o relacionamento dele com a família dele, pai, mãe, irmã, não era tão caloroso assim. Tem uma parte em que a irmã do Derek vai trabalhar com ele no hospital. Só que ela, olha que engraçado, gente, porque ele era neurocirurgião e ela também. Só que ela tinha problemas com álcool e ele sempre a inferiorizava. Até o momento em que ela foi para lá para provar que ele estava errado. A gente tem às vezes o costume de olhar para os nossos desejos. Olha a oposição. Enquanto a Grey olhava para os outros e esquecia dos sonhos dela, de quem ela era, até em Deus, como às vezes a gente faz, né? A gente fica sofrendo pelos cantos, esquece quem somos em Deus. O Derek era o contrário. Ele já não olhava para as pessoas e ainda fazia isso com a irmã. Quantas vezes a gente é assim cruel com as pessoas que mais nos amam? Uma irmã, um pai, uma mãe, desmerecer, tirar a força com as nossas palavras duras. Quantas vezes a gente é cruel? Interessante é que Amélia, o nome da irmã do Derek, depois que ele sofreu um acidente e morreu, Amélia assume o lugar dele no hospital. Imagina se os dois tivessem trabalhado juntos lado a lado, né?
uma amizade. Agora já era tarde. E você? Será que não existe alguém que você pode olhar e falar assim, caramba, eu não posso perder mais tempo? É minha irmã, então vai lá e se reconcilia, porque depois pode ser tarde demais. Derek não tinha mais como rever essa situação e perdeu a grande oportunidade de ver a irmã agindo como uma baita profissional. E aí, camarada? Tá melhor? Tá melhor? Mais ou menos. É? Então vai, pode continuar aí, tá? Daqui a pouco eu volto aí pra gente ver o que precisa ser feito, tá bom? Olha, se a gente for contar quantas luvas foram usadas em Grey's Anatomy, rapaz... Aí, produção, acho que eu vou colocar isso para vocês fazerem. Saber quantas luvas Grey's Anatomy usou nas 14 temporadas. Vocês vão contando, assistindo e contando. Gente, ó, o Derek, que a gente acabou de falar um pouquinho, tinha uma irmã, né? A Amélia, outra neurocirurgiã que teve problemas com álcool, teve um câncer no cérebro. Olha que curioso, né? Porque uma neurocirurgiã teve um câncer no cérebro e o irmão era quem tinha a condição até de ajudar, né? Lógico, tendo um sucesso no procedimento cirúrgico. Mas que coisa diferente, né? Não é diferente, que coisa assim, curiosa. Porque a Amélia, ela sempre olhava para o Derek e eu percebia um olhar de admiração, mas um olhar também de vergonha por causa da vida dela. E ele, todo, né, posudo, acabava fazendo ela se sentir um pouco mais inferior e ela não tinha ainda assumido uma postura, assumido aquilo que a palavra fala sobre Deus não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez. É como a palavra fala, né? Que Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de intrepidez, de coragem, de força. Pois é, a Amélia demorou a ter isso. Ela, na verdade, vivia uma vida sempre lembrando do passado, se escondendo, se sentindo inferior. Gente, nós sempre vamos ter uma história. Sempre. A gente tem coisas na nossa vida que a gente fez que Deus nos perdoa e Ele esquece. E por mais que fique na nossa vida, né, porque a gente se lembra das coisas que a gente já fez na vida, a gente precisa aprender com Deus isso. Ele esquece, Ele deixa de lado. Aquilo não compromete mais a nossa realidade, a nossa situação diante de Deus. Pelo contrário. Ele perdoa definitivamente. E tem coisas que a gente precisa deixar para trás, sabia? Ela se sentia tão inferior, tão incapaz, tão pequena, porque ela se julgava pelas coisas que aconteceram no passado. Será que a gente não tem vivido assim? Será que nós não temos nos privado ou nos impedido de crescer, porque a gente fica olhando, não, mas eu falhei assim, eu fiz isso, eu era assim, as pessoas estão me julgando, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu acho que todo mundo consegue, mas eu não vou conseguir, porque olha lá atrás o que aconteceu comigo. Será que a gente não está se prejudicando por conta do passado que o próprio Deus já perdoou e já lançou no mar do esquecimento? Será que a gente não está tentando ser mais Deus do que o próprio Deus? Às vezes a gente tem um grau de impunidade pessoal muito grande.
porque a gente se julga demais, se cobra demais, mas Deus é amor. Deus nos ama, nos perdoa e dá uma nova chance, dá uma reviravolta na nossa vida. E às vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa nos olhar como Deus nos olha. Deus te ama, sabia? E por mais que as pessoas, como o Derek fazia com a irmã, desprezava, deixava de lado, não acreditava, por mais que as pessoas façam isso, mas olhe para você da maneira como Deus te vê. Propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos de Deus, sacerdócio santo, povo adquirido, nação santa, pessoas que Deus tem um grande sentimento de amor. Amélia pôde ver o quanto era capaz quando assumiu o lugar do irmão, depois que o irmão, num acidente, faleceu. Vai precisar acontecer uma tragédia para você ver o quanto você é valioso, capaz e importante? Não deixe isso acontecer. Mas assuma, levante-se, saia da inércia, se movimente. Olhe no espelho e pare de ver o derrotado, pare de olhar de forma negativa. Olhe para você como Deus te vê. E Deus te vê como mais que vencedor. Amélia foi uma neurocirurgiã que passou por maus bocados, mas deu a volta por cima. E a gente vai esperar por quanto tempo para viver essa virada? Eu não estou achando aqui o que eu preciso. Mas quem deixou essa cadeira de rodas aqui? Foi vocês? Olha. Essa cadeira de roda me lembrou de uma personagem. Você lembra de Arizona? Aquela médica que sofreu um acidente e, por infelicidade, perdeu a perna. Pois é, ela teve que ter a perna amputada e ela usou cadeira de roda, usou muleta, até que ela colocou uma prótese. Mas imagina só, a pessoa estar bem fisicamente, bem psicologicamente, bem espiritualmente e acontece uma tragédia. E depois dessa tragédia, uma perda. Perder uma perna a gente pode considerar que é como perder uma parte do seu corpo, mas vamos alongar, aumentar um pouco nosso entendimento? É como se perdêssemos alguém muito importante. E tem pessoas que têm dificuldades em lidar com a perda. Tudo na vida tem um luto. Já parou para pensar? Até quando Jesus morreu, os discípulos ficaram de luto por 3 dias, mas o luto precisou ser vivido. Tem pessoas que estão assistindo agora a gente e estão pensando assim, não, mas eu estou de luto porque aconteceu isso, eu perdi o emprego, eu perdi o casamento, eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe, eu perdi meu avô, eu perdi a oportunidade que eu tinha na vida. E eu estou muito triste. É direito do ser humano sentir essa perda. Nós somos seres humanos, temos emoções, sentimentos. As pessoas fazem parte da nossa vida, elas são importantes para a gente. Mas, se nós olharmos para o momento em que Cristo morreu, os discípulos ficaram escondidos, se fecharam. Mas 3 dias depois, o luto precisava acabar. O luto existe, mas ele não pode ser eterno. Eu preciso dar a volta por cima. Assim como Arizona perdeu a perna, mas começou a andar de cadeira de rodas, andou de muleta, andou de andador, andou de todas as formas se segurando, até o momento em que colocou a prótese e voltou às suas atividades, isso a gente chama de resiliência. A capacidade de enfrentar as situações diversas, diferentes, que mudam a nossa vida, se adaptar e dar a volta por cima. Por mais que a dor seja pesada, por mais que a situação seja difícil, assim como ela colocou a prótese e voltou a viver, a clinicar, a atender, a fazer um bom trabalho, assim como os discípulos de Cristo, depois de 3 dias chorando, sofrendo, voltaram a ter esperança e caminharam de acordo com o que Cristo havia ensinado, nós precisamos fazer isso.
A gente precisa olhar para a situação, aprender o que for necessário, se levantar e prosseguir. Porque se a gente não fizer isso, não tem sentido. A vida vai ficar um peso. E Jesus veio trazendo vida e vida com abundância em todas as situações. Agora dá pra gente tirar essa cadeira aqui porque passa alguém aqui, um paciente, vai dar problema, gente. É impressionante. Dá pra ser? Obrigado. Bom, hoje a gente teve alguns pacientes, né? E alguns personagens de Grey's Anatomy aqui que a gente conversou. Falamos sobre Meredith Grey, que é a grande personagem, que geralmente as histórias são contadas por ela, histórias que transmitem um pouco de emoção, de sentimento, de vivência, de referência, reflexão. Uma mulher que é capaz, que é possível vencer, que é uma cirurgiã, mas que anula a si própria por causa de outras pessoas, esquecendo de quem ela é. Não podemos deixar isso acontecer com a gente, porque às vezes as pessoas podem dizer que você é pequeno, que você não consegue, que não dá para você, e você esquece do que Deus falou para você, que você é grande, que você é capaz, que você tem tudo o que você precisa na sua mão. Falamos também sobre Derek, que o grande cirurgião, neurocirurgião, que olhava mais para ele do que para as pessoas. Como é que pode, né? Um camarada que está disposto a salvar vidas, olha mais para si. Mas ele atendia bem, ele fazia bem o trabalho dele. Mas ele não conseguia reconhecer o valor que as pessoas que estavam junto com ele tinham. Ele era um tanto inseguro quanto a isso, porque ele era inseguro com ele mesmo, ele precisava provar para ele mesmo: eu sou um bom neurocirurgião, eu vou ser o melhor, eu sou muito inteligente. E toda vez que a gente tenta reafirmar isso para as pessoas é porque essa insegurança está em nós. Até o ponto em que a irmã dele se sentia muito diminuída por conta disso. Amélia, outra pessoa que a gente conversou aqui. Amélia, uma mulher frágil que teve problemas com álcool, que teve um câncer no cérebro, ela que foi fazer medicina, se tornou uma neurocirurgiã também, né, igual o irmão, para provar para o irmão que ele estava errado. Olha a dedicação dela e como ela gastou suas forças, sua vida, suas energias para algo tão pequeno. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas das coisas, a gente tenta impressionar o outro. Impressione a si mesmo, sendo melhor hoje do que você foi ontem. E melhor do que tudo, já parou para pensar como você pode impressionar a Deus com a sua fé? Além desses três, a gente falou também sobre Arizona, uma médica que perdeu a perna, mas que teve a capacidade de se reerguer. A gente pode fazer isso, você pode fazer isso. Se você vive essas situações, se levante, porque Cristo, o médico dos médicos, Ele te dá saúde e Ele pode consertar toda a dificuldade que você tem enfrentado. Olha, pessoal, eu fico por aqui. Espero que você tenha curtido, mas você não pode perder. Semana que vem tem Se Liga no Grey's Anatomy, parte 2. E eu vou te esperar.